Mas Deus, Ele cuida, irmão, de cada detalhe. E por isso que nós estamos felizes por estar aqui na casa do Senhor, buscar mais do Senhor, buscar poder do Senhor para as nossas vidas. Você seja bem-vindo, você fica à vontade na casa do Senhor. Eu quero te convidar a tua Bíblia, né, que já está aberta, Crônicas, 2 Crônicas 14. A palavra do Senhor diz assim, versículo 2. Asa fez o que era bom e reto perante ao Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e os cultos nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus dos seus pais, e que observasse a lei e os mandamentos. Também aboliu de toda a cidade de Judá o culto nos altos e os altares de incenso. E houve paz no seu reinado. Edificou cidade fortificada em Judá, pois havia paz na terra. E não houve guerra contra ele naquele anos, porquanto o Senhor lhe deram repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos cidade, cerquemo-as de muros e torre, portas e ferrolhos, e enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor, o nosso Deus. Tendo buscado, e ele nos deu repouso de todos os lados. Edificaram e prosperaram. Tinha asa no seu exército 300.000 de Judá, que trazia as lanças, e 280.000 de Benjamim, que trazia escudo, e atirava como arco. Todos eram homens valentes. Senhor, nós te louvamos, Senhor, nessa noite, te rendemos graça. Te rendemos graça, Senhor, porque Tu és santo e nós estamos aqui hoje para cultuar o Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, a Tua presença no meio dos Teus filhos, no meio da Tua igreja. Que o Senhor venha falar, Senhor, cada coração de uma forma sobrenatural. Pai amado, que nessa noite, Senhor, o Senhor me usa, mas que eu diminua, que o Senhor cresça neste lugar, que a luz do Senhor venha, Senhor, ao encontro dos teus filhos, que nenhum saia daqui da mesma forma que entrou. Mas saia daqui, meu Pai, nessa noite, fortalecido no poder de Deus, marcado pelos princípios espirituais, para viver vitória, para estar em paz, para poder repousar no Senhor. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Amém? Pode se assentar. Essa palavra o Senhor, Ele colocou no meu coração uns dias atrás. E eu falei, Senhor, como é importante a gente atentarmos para a palavra do Senhor. E hoje eu estou falando de um rei que foi marcado por Deus, de um rei que tinha o coração voltado e inclinado para o Senhor. Quando nós falamos de Asa, a gente pode voltar um pouquinho atrás, porque não é objetivo, mas eu vou dar uma explicação melhor. Asa, ele era filho de Abias. Quando Israel foi dividido, ali houve uma ruptura. E ali começou a ter o reino norte e o reino sul. E a palavra de Deus fala que Asa, ele foi governar o reino sul, a cidade de Judá. Quando nós lembramos assim dos reis, e você pode ver todo Crônicas, e também um pouco nos livros de reis, a gente olha que naquela época, irmão, não existia, né, reis, não existia presidente, nem prefeito, o povo era governado por um profeta do Senhor. Até que um dia o pessoal teve uma brilhante ideia e pediu para o Senhor, né, um juiz. E ali levanta, né, Saul, e de repente Saul não faz aquilo que agrada o coração do Senhor, e o Senhor peça para Samuel e a casa de Jessé e ungir Davi. E de repente a gente vê, né, que anteriores era o pai falecia, vinha o filho,
o filho casava, tinha filha, e isso vinha a geração. Se você for atentar pela ministração, a gente vê que a palavra de Deus fala que Asa, ele tinha o coração voltado para o Senhor, inclinado para o Senhor. Mas se nós for olhar lá atrás, a geração de Davi, a palavra de Deus fala que Davi tinha o coração segundo do Senhor. E a palavra de Deus nos fala aqui, né, que Asa, ele era um homem que ele tinha zelo do culto ao Senhor. Ele tinha um temor no Deus vivo. Ele tinha um temor pela casa do Senhor. E quando ele começa, irmão, a reinar em Judá, ele começa a fazer uma reforma. E a primeira reforma que Asa resolve fazer é no mundo espiritual. E nessa noite, nós vamos ver alguns princípios espirituais para que nós possamos vencer, para que nós possamos estar em paz. Porque a palavra do Senhor diz aqui que eles viveram muitos anos em paz, sem guerra. E hoje o tema da ministração é: haverá um tempo de paz. Muitas das vezes, Satanás, ele quer que nós vivemos em guerra. Nós aceitamos Jesus, estamos na guerra, estamos na luta, mas não é a verdade da palavra do Senhor. Porque o Senhor tem para mim e para você um tempo de paz, um tempo de tranquilidade. A palavra paz, ela significa, sabe, irmãos, tranquilidade, confiança, despreocupação, serenidade, mansidão e segurança. Muitas das vezes, Satanás ele quer imprimir essa identidade dele, de nós não termos paz. E eu quero dizer para você hoje, nessa noite, que quando nós estamos falando de um reino, o reino de Judá, mas se nós for trazermos para os nossos dias de hoje, qual é a nossa guerra nas nossas vidas? Será que é uma guerra financeira que não cessa? Será que é uma guerra familiar? Será que é uma guerra no casamento? Será que é uma guerra de pais e filho e pai? Qual é a guerra que você está enfrentando nessa noite? Mas eu quero dizer para você, se você atentar pela palavra de Deus, se você buscar a palavra de Deus e firmar nos mandamentos do Senhor, haverá um tempo de paz para a sua vida, haverá um tempo de sossego para a sua vida em nome de Jesus. E nessa noite, o primeiro princípio espiritual que nós vamos estar falando é a respeito da obediência. Quando Asa ele começa ali com aquela reforma, irmãos, talvez se fosse eu ou você ou alguma outra pessoa, ia começar na financeira, ia começar nos impostos, ia começar um monte de coisa, mas ele parou. E ele começou pelo mundo espiritual. Porque ele sabia o tão era significante mexer naquela área do mundo espiritual. E a palavra de Deus fala que Asa, ele chega, ele começa a tirar, sabe, aqueles altares idólatras. Ele começa a derrubar aquelas imagens de escultura que estava no alto. Ele começa a fazer algo extraordinário. E ele convida o povo de Judá para que eles viessem adorar ao Senhor e temessem a lei do Senhor. E quando Asa faz este movimento no mundo espiritual, irmãos, a vida daquele povo começa a abrir um leque. Porque a palavra de Deus fala que Deus agradou da atitude de Asa. E por causa dessa obediência, por causa deste envolvimento, sabe, de Asa com o Senhor, dele saber realmente os princípios espirituais, dele buscar ao Senhor, por causa deste envolvimento, todo o povo de Judá foi abençoado, todo o povo de Judá poder, sabe, dar uma trégua numa guerra, poder viver em paz e em tranquilidade. Eu quero dizer para você nessa noite, é muito ruim, irmãos, a gente viver na turbulência. É muito ruim você ter uma preocupação financeira e a vida financeira não cessa. É muito difícil você olhar, sabe, para familiar e falar: Senhor, tem de misericórdia, todos os dias a mesma coisa e não muda. É muito ruim.
Mas nessa noite, em nome de Jesus, como cristão, nós precisamos remover tudo aquilo que nos impede de chegar no altar do Senhor, tudo aquilo que está nos impedindo de adorar, de temer a palavra de Deus, porque ainda que você conhece, irmão, a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, eu quero dizer para você, se você não temer ao Senhor, nada isso aqui vai valer a pena. Nós precisamos ficar atento com aquilo que é o mundo espiritual. Porque o Senhor, Ele não está querendo saber do seu currículo, de quem é você. Ele quer saber se você realmente está aplicando a lei dEle no teu coração. Se você está vivendo aquilo que a palavra diz que é para viver. Eu creio que Asa, irmãos, ele era um homem intelecto. Porque ele vinha de uma descendência assim tremendo. Ainda que, sabe, aquela descendência dele algumas vezes cometeu alguns equívocos. Mas eu creio que ele aprendeu muita coisa do mundo espiritual. E ele estava disposto a aplicar aquilo no seu reinado. E eu quero dizer para você nessa noite, a palavra de Deus, ela é verdade, ela é santa. Talvez você todos os dias quer mais coisa, inventar mais coisa para fortalecer a sua fé, mas eu quero dizer que não existe mais força, não existe mais recurso, é temer a palavra do Senhor. É temer a palavra do Senhor e ser obediente à voz do Senhor. Porque o Senhor, Ele enxerga os nossos corações. Ele enxerga, sabe, as nossas vidas. Aquilo realmente que nós temos temido, será que nós temos temido mesmo ao Senhor? É tempo de remover, irmãos. É tempo de nós remover da nossa vida aquilo que nos afasta do Senhor. É tempo de nós remover. Porque para o povo de Judá, ali era as estátuas, ali era ídolo. Mas se nós formos vermos no dia de hoje muitas coisas, pode ser um altar que nos impede de adorar ao Senhor. Às vezes nós não ficamos atentos, mas os mínimos detalhes. Muitas das vezes nós achamos que aquilo é certo, mas aquilo é um altar que está, nos distanciando do Senhor. E nós precisamos ficar atentos em nome de Jesus. E em segundo lugar, edificar nos dias de paz. Lá no livro de 2 Crônicas 14, 6 e 7, a palavra do Senhor diz assim: edificou cidade fortificada de Judá, pois havia paz na terra e não houve guerra contra eles naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera um repouso. Disse, pois, Judá: edifiquemos cidades, cerquemos-as de muro, torre, portas e ferrolho, enquanto ainda a terra está em paz diante de nós. Temos buscado ao Senhor, nosso Deus, temos buscado, e Ele nos deu repouso de todos os lados. Glória a Deus. Irmãos, eu quero falar para você nessa noite que o momento de paz, o momento de repouso, não é momento de ficarmos parados. Asa, ele teve uma grande ideia. Ali ele estava vivendo o sobrenatural de Deus e ele aproveitou, irmão, para trabalhar para o Senhor. Ele aproveitou, sabe, para edificar aquela cidade. E mesmo ali naquele repouso ali deles, eles começaram a edificar, eles começaram a cercar Judá, eles começaram a pôr porta porque era aberto. Eles começaram a colocar trancas. E eu quero dizer para mim, para você, muitas das vezes nós achamos que o dia do nosso descanso, o dia de paz, é o dia de nós falar assim: eu não quero saber de mais nada. Mas o dia de paz é dia de você continuar prosperando. É dia de você continuar buscando ao Senhor. Talvez você fale: pastora, mas as áreas da minha vida estão tudo sob controle, está tudo em paz. Amém, irmão, mas continua trabalhando.
Continua edificando, continua vindo na igreja. Nós não podemos, sabe, ser como aqueles irmãos que o dia que está mal, eles correm para a igreja. Nós não podemos fazer de Jesus um remédio nas nossas vidas. Nós não podemos fazer de Jesus que o dia que eu estou com dor de cabeça, eu chego na farmácia e pego o meu remédio e tomo ele. E assim que aquela dor de cabeça passa, eu coloco ela na prateleira. Jesus, ele não é um remédio. Jesus, ele deseja um relacionamento comigo, com você, com a igreja. O Senhor está falando para mim, para você, não faça de mim um remédio. Porque eu sou o socorro presente em todas as áreas da sua vida. Eu quero ter um relacionamento, mas eu quero deixar vocês em paz. Irmãos, é muito bom você trabalhar tendo paz. Pensa numa situação, você ganhar dinheiro, como você sabe que a sua vida financeira está toda controlada. Você olha a sua planilha lá, você fala, Senhor, este mês eu vou receber, mas eu vou guardar. Vou fazer o que tiver que fazer e vou guardar. Isso é muito bom, irmãos. É muito bom você chegar para a sua casa e falar, Senhor, olha, minha casa está em paz, mas eu vou continuar, sabe, construindo, eu vou continuar orando ao Senhor, eu vou continuar me consagrando ao Senhor, buscar o Senhor, para que essa paz, ela continue. Isso é muito bom, irmãos. É por isso que nós não podemos deixar que o dia da paz, o dia de sossego, nós também falar assim, não quero fazer nada, mas não, Senhor, eu vou continuar buscando ao Senhor. Eu vou continuar a estar na tua casa, ainda que eu não tenho nada para te pedir, mas eu vou agradecer, porque todos os dias nós temos algo para agradecer ao Senhor, agradecer pelos livramentos, agradecer porque o Senhor nos preservou. Todos os dias nós temos como adorar ao Senhor com os nossos lábios, adorar o Senhor com as nossas ofertas, adorar o Senhor com as nossas lágrimas, adorar o Senhor de todas as formas, mas todos os dias nós temos um motivo para estar na casa do Senhor. E eu quero dizer para você nessa noite, que mesmo você estando em paz, em sossego, continua edificando. Não para, irmãos. Não para. Não para de orar, não para de buscar, não para, sabe, de aconselhar. Não para de levar uma palavra de ânimo para o seu amigo. Não para de falar que Cristo, ainda que nós vemos que o mundo está vivendo uma turbulência, mas nós não podemos deixar de falar do amor de Cristo e dizer que o Senhor, Ele tem uma solução para todas as coisas. Ainda que o mundo está, sabe, todo assim, confuso, mas eu e você estamos aqui, porque nós estamos edificando para o Senhor. Quando nós vemos a história de Asa, nós vemos que ele foi um homem sábio. Porque mesmo no dia que ele poderia tudo para ficar quietinho, ele continuou edificando. E a palavra de Deus fala, irmão, porque o Senhor viu a intenção do coração deles. E em segundo lugar, consulte o Senhor para todos os seus propósitos. Sabe, quando você olha para a sua vida e as coisas estão tudo perfeitas, aí Satanás levanta com a baita de uma inveja e vai em direção para te derrubar, para te desmotivar, para te envergonhar. Foi o que aconteceu com Asa. Ele não viveu, irmão, só maravilhas. Mas ele viveu 2 guerras muito poderosas. E eu quero dizer para você nesta noite que quando nós consultamos o Senhor, os nossos propósitos,
Aquilo que nós queremos fazer, desejamos fazer, o Senhor, Ele dá bom êxito para mim e para você. Lá no capítulo 14 de Asa, em 2 Crônica, Asa, ele vive uma grande guerra. Versículo 9, a palavra de Deus diz assim: Zera, os etíopes, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou a Maresa. Então Asa saiu ao encontro dele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maresa. Clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa nos socorrer. Batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos. E no teu nome viemos contra essa multidão. O Senhor, tu és o nosso Deus, não prevalece contra ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele perseguiram até Gerá, e caíram os etíopes, sem restar sequer nenhum deles. Nós, como povo de Deus, irmãos, por mais que nós temos paz na guerra, mas nós sempre vamos ter conflitos. Porque a própria palavra diz que Deus, ele fala assim: olha, eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer a espada. E quando Asa estava tudo bem, levanta, sabe? Essa nação, que a palavra fala que eles eram irmãos poderosos. E eu não sei se você já observou que muitas das vezes, quando nós olhamos para nossas vidas e as situações que muitas das vezes levantam, para nós somos situações grandes, são situações difíceis. E nós olhamos para a nossa situação e vamos falar: Senhor, eu não vou conseguir vencer essa batalha. A palavra de Deus fala que essa nação, ela era tão poderosa, irmão, não só de homens, porque eram milhões de homens, mas eles eram preparados. Eles tinham carro, eles tinham, sabe, os seus armamentos. Aquilo que Asa não tinha, o povo de Judá não tinha. E quando nós olhamos a palavra, irmão, nós podemos ver que Satanás, ele tem força. Satanás, ele tem força. E quando ele ameaça, ele vem fazendo um barulho que a gente olha e fala: Senhor, eu não vou ficar de pé. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que por mais que Satanás tem força, o nosso Deus tem poder. E é por isso que nós precisamos, sabe, buscar ao Senhor em tudo aquilo que você for fazer, irmão, consulte ao Senhor. Ainda que seja coisas grandes, ainda que sejam as coisas pequenas, fala: Senhor, vai à minha frente. Porque muitas das vezes, nós achamos que somos muito intelectual, o nosso currículo então é brilhante. Mas eu quero dizer para você nessa noite, se o Senhor não estiver na nossa frente, irmãos, é certo que nós perdemos a batalha. Asa, ele foi, sabe, na direção certa, e ele se humilha diante do Senhor, e ele fala: Senhor, quem somos nós para vencer, sabe, essa nação, esse povo de guerra? Quem somos nós, Senhor? Nos ajuda, porque nós confiamos em Ti. E Asa teve o privilégio de ver que aquele exército, eles foram desbaratados diante dos olhos dele. Eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, que quando eu vou diante do Senhor, levar as minhas petições, ou então apresentar aquilo que eu desejo estar realizando, eu estou dizendo para o Senhor: se você não estiver na minha frente, é certo que isso não vai dar certo. Mas vai à minha frente.
Abra a porta que tiver que ser aberta. Fecha a porta se tiver que fechar. Mas vai na minha frente. Não me deixe eu ser confundido. Não me deixe eu ser enganado. Porque o Satanás, ele vem para matar e roubar e destruir. É por isso que muitos falam que a pior situação é o invejoso, né? E é de fato, irmãos. Porque ele sabia que Asa estava prosperando. Ele sabia que Deus era com Asa. Ele sabia que ele estava ali trabalhando, mas trabalhando de boa, de sossego. E eles levantam para importunar. Mas eu quero dizer para você nessa noite, não tenha medo. Não tenha medo da ameaça do inimigo. Ele pode ter força. Mas o nosso Deus é de Deus poderoso, é o nosso Deus que é um Deus de poder. E se isso entrar na tua cabeça, irmãos, se isso entrar no teu coração todos os dias, você vai falar, Senhor, Tu és um Deus de poder. O Senhor tem poder para todas as coisas. Ainda que essa luta, ainda que essa guerra que eu estou enfrentando, eu me coloco ela diante do Senhor. E o Senhor vai à frente. E essa luta, essa guerra vai cair por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos. Por isso que é tão importante a gente estar na casa do Senhor. É porque é a palavra que nos alimenta. O Senhor, Ele fala assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu não posso viver só do alimento sólido. Eu preciso viver deste alimento aqui, que me satisfaz, que me fortalece, que renova a minha força, que me faz eu ir avante. A palavra do Senhor te leva a ir avante, irmãos. A palavra do Senhor, ela te protege. A palavra do Senhor, eu sou retaguarda nos dias da humilhação, nos dias da dificuldade. E por isso nós precisamos ser um asa. Estar conectado na palavra do Senhor. E em nome de Jesus. E em quarto lugar, tenha um coração ensinável. Amém? Eu queria que você fosse lá no 2 Crônicas, capítulo 16. A caminhada do povo de Deus, irmãos, ela é longa. E todos os dias nós temos que clamar ao Senhor para que nós possamos ser bem-sucedidos. Nós não podemos, sabe, deixar Satanás sabotar aquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Não podemos. Não podemos esquecer dos milagres, de onde Deus te tirou, daquilo que Deus realizou na sua vida. Porque outra hora Satanás ele usa com estratégia, assim como ele usou aqui na vida de Asa. É por isso que eu falo que essa palavra ela é poderosa, porque ela tem o ponto positivo e o ponto negativo. E nós precisamos aprender, irmãos, para que nós possamos ser bem-sucedidos. 16, 7, 10. A palavra diz assim: naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército, com muitíssimo carro e cavaleiro? Porém, tu confiaste no Senhor e os entregou nas tuas mãos. Porquanto, quando ao Senhor os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora haverá guerra contra ti. Porém, Asa se indignou contra esse profeta e lançou no cárcere e no tronco, porque se enfureceu contra ele.
Por causa disso, na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns povos. Quando eu falei para vocês, né, que Asa era descendente de Davi, e Davi era um homem segundo o coração de Deus, Asa, por mais que ele deu um vacilo no final da vida dele, ele nunca teve um outro Deus na vida dele, a não ser do Senhor. Por isso que a palavra de Deus fala assim, que quando Ananias chega para Asa, fala assim, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando aquele coração que está nele. Mas a palavra de Deus nos mostra que lá no capítulo 16, no 36º ano do rei Asa, subiu Baasa, o rei de Israel, contra Judá, para edificar Ramá, para que ninguém fosse permitido entrar ou sair e ter com o rei de Judá. Asa tomou prata, ouro e tesouro da casa do Senhor e enviou o rei Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve com meus pais. Eis que te mando prata, ouro. Vai e anula a aliança que tem com Baasa, rei de Israel, para que se retira de mim. Ben-Hadad deu ouvido ao rei Asa, enviou os capitões para os seus exércitos contra a cidade de Israel. Feriu Ijon, e Dan, e Abel, e Maim, e todas as cidades armazém de Naphtali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar Ramás, e não continuou a sua obra. Então Asa tomou todo o Judá e trouxe as pedras de Ramás e as suas madeiras, com que Baasa edificará, e com ela edificou Geba e Mispa. Irmãos, é uma loucura, porque embora você veja um rei que começa maravilhoso, mas quando eu falo para você que a nossa caminhada cristã ela é longa e todos os dias tem um evento novo. Mas quando, chega esse Ananias, ele chega para trazer uma palavra para o rei Asa. E por isso que eu falo para você que nós precisamos ter um coração ensinável. E muitas das vezes as pessoas acham que um coração ensinável é só aquele que aprende. Mas o maior coração ensinável é aquele que ouve e reconhece. E ele chega para Asa e fala assim: olha, Asa, você foi buscar ajuda, o rei de Israel. Olha o que o Senhor fez com você. Olha o que o Senhor fez com aquela guerra com os etíopes. Era povo de guerra, era povo valente. Mas o Senhor, caiu todo mundo por terra, porque o Senhor era com você. E agora, Asa, você vai e faz uma aliança com a Síria. E o pior de tudo, irmãos, que Asa, ele pega os utensílios da casa do Senhor, que era ouro, prata, e leva para o rei da Síria. E ele fala assim: olha, desfaça essa aliança que você tem com Baasa. E o rei da Síria logo foi, irmãos, e desfez a aliança com Baasa. Aquela construção que Baasa estava fazendo em Ramá foi destruída. Eles mataram algumas pessoas e foi lá e pegou algumas madeiras, pegou algumas pedras e levaram e edificaram outra cidade. Eu quero dizer para você nessa noite, eu esperava que Asa ia cair seu rosto por terra e ia se arrepender. Mas ele não se arrependeu. Asa, por mais que ele era um homem intelectual, ele era um rei, irmão, ele não era qualquer pessoa, ele era um rei. Ele não reconheceu que ele tinha cometido um grande erro de fazer a aliança com Sírio. Ele cometeu um grande erro porque outra hora ele confiou no Senhor e ele viu
a mão do Senhor sobre ele, sobre a nação dele, sobre a cidade dele, mas agora Asa devia estar cansado. Asa devia pensar, tanto faz como fez. Eu faço aliança com o povo da Síria, com esse rei da Síria. Eles vão lá, quebra a aliança com o Baás e está tudo bem, está tudo certo. Eu não vou me desgastar para lutar. E como eu trago isso para a minha vida? E como eu trago isso para a igreja do Senhor, para as nossas vidas nos dias de hoje? A caminhada com Cristo, irmãos, ela é de renúncia. A caminhada com Cristo não é fácil. Até o louvor diz, né, que ainda for para servir tem que chorar. Ninguém chora à toa. Chora porque está doendo. E neste momento que nós, na nossa caminhada, que a gente começa a se perder. Perder alguns princípios. Esquecer daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Esquecer que nosso Deus, Ele é poderoso. Esquecer do Deus que nos tirou do Egito. E ali, muitas das vezes, a gente faz uma aliança com aquele que não era para fazer. Muitas das vezes fazemos aliança no trabalho. Fazemos aliança que realmente, sabe, entristece o coração de Deus. Muitas pessoas fazem alianças com outra religião que não está escrito aqui na palavra de Deus. Porque acha que o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, não realiza sonho, não faz. Ou muitas das vezes porque está demorando. Muitas pessoas fazem aliança porque está 20 anos, 30 anos. E talvez os sonhos não concretizaram. Eu vou para outra religião. E faz aliança com aquilo que não é do Senhor. Irmãos, eu não estou julgando Asa porque eu não tive com ele. Mas eu acho que o cara estava cansado. Que o certo era para ele ter feito da mesma maneira e consultar o Senhor. Só que ele achou muito mais fácil fazer aliança com o rei da Síria. E ainda fazer uma barganha de pegar as coisas sagradas, as coisas que eram do Senhor. E fez uma troca ali. E quando ele ouve, irmão, a verdade, ele fica mais enfurecido. E a palavra de Deus fala que ele pega esse Anani e joga ele no cárcere e prende ele ali. E ele começa a ficar tão obcecado que ele começa a oprimir os povos. Quantas das vezes nós vamos aconselhar alguém e essa pessoa não aceita o conselho? Esse dia eu vi um pastor de uma igreja. E ele estava falando que tinha uma obreira na casa do Senhor, que era a igreja que ele ministrava. E ela conheceu um rapaz pela internet. E o negócio, em janeiro, e ele falou que o negócio estava indo, e eles aconselhando, filha, não. Até que um dia ela chegou lá e falou assim, nós vamos casar. E eles orando, filha, não, isso não é de Deus, saia disso, não faz aliança com esse cara, não faz aliança com esse cara. E essa pessoa, ela não ouviu a voz dos profetas. E o final da história, irmãos, recentemente, esse casal, ele teve uma briga e esse rapaz matou essa moça. É por isso que eu quero dizer para você que ter um coração ensinável, irmãos, é você ter um ouvido aberto. Eu não estou dizendo para você que é fácil, porque muitas das vezes na carne dói, mas é o melhor.
É o melhor nós termos um coração aberto, um coração ensinável, sabe? Falar, Senhor, realmente eu errei, realmente, Senhor, não é isso, me ajuda. Do que perder todas as promessas. De perder a longa caminhada linda e brilhante que você trilhou. Porque era para terminar a asa, o seu reinado, de uma forma grandiosa, irmão, porque o cara era o cara. Mas ele deu esses vacilos. Mas eu creio que tudo o que foi escrito na Bíblia tem um propósito. Para que eu e você tivesse discernimento. E de entender que a palavra do Senhor, ela não vai mudar. Nem para mim, nem para você, e nunca vai mudar. A palavra do Senhor, ela é sim, sim, não, não. A palavra diz que conheça a verdade, e a verdade nos libertará. A partir do dia que você vai andando com Cristo, todos os dias o Senhor está te limpando, e todo dia você está sendo liberto. É por isso que eu quero dizer para você, agradeça o Senhor pelo dia de hoje, irmãos. Porque o passado, ele já não pertence, o passado já não tem como mudar. Mas hoje o Senhor nos deu livramentos. Hoje o Senhor impediu que nós fizéssemos coisas que desagradavam a Ele. Hoje nós temos, sabe, a condição de orar e pedir ao Senhor, Senhor, abençoe o meu futuro. É por isso que nós somos gratos ao Senhor. E o Senhor, Ele não tem deixado, sabe, faltar a palavra nas nossas vidas. E nem na humanidade. O Senhor, Ele tem derramado palavra, tem derramado conselho, porque Ele é o nosso conselheiro. O Senhor, Ele tem deixado o Espírito Santo, para que o Espírito Santo de Deus convence nós daquilo que é certo ou errado. Porque eu reconheço, irmão, que às vezes nós temos a cabeça dura. Mas o Espírito Santo, assim como a palavra fala, que Ele intercede por nós como gemido inexprimível. Não importa como você começou, o que vai contar é como você vai terminar. Não deixe que o Satanás, ele te engane. Para que nós possamos ser motivo de vergonha aí fora, motivo de escândalo. Porque é isso que está acontecendo. Vai chegar um dia que nós vamos termos que falar realmente se nós somos de Cristo. E eu creio que esses dias estão próximos. Mas será que nós vamos negar? Será que nós vamos fazer aliança só para não ter que passar por aprovações? Será que nós vamos ter que aceitar alianças só para não perder a nossa postura, o nosso posto? Oi, irmãos. Nós não podemos brincar mais, nós não podemos fechar os olhos mais. Porque eu aconselho todo mundo, né? A gente vê as notícias aí que não são fake news, são verdades, a maioria. Será que realmente nós somos de Cristo ou será que nós vamos fazer como o rei de Asa? Eu vou fazer aliança porque eu vou livrar desse problema e está tudo certo. Mas nós temos que permanecer até o fim. Nós temos que abrir a boca até o fim. E muitas das vezes nós vamos ser levados por diante de pessoas grandes. E nós temos, sabe, que renunciar. A gente vê, irmãos, as famílias sendo destruídas. A gente vê aí com essa liberação das drogas, e eu ainda creio que há um recurso que isso vai, sabe, ser desfeito. Talvez você fale, pastora, mas fuma quem quiser acontecer. Não, irmão, não é assim.
Às vezes eu passo ali, que eu ando muito de ônibus, no viaduto da Lagoinha, dá vontade de chorar. Porque se não for a mão do Senhor, irmão, aquelas pessoas elas não vão sair. E não são um, não são dois. Tem vezes que você passa lá, tem 50. Ou até mais. Agora eu te pergunto, quantas mães não choram por esses filhos que estão lá? Quantos pais não choram pelos filhos que estão lá? Às vezes a gente acha que é bobeira. Mas os entorpecentes, irmão, a gente não tem controle. São famílias perdendo famílias. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor, Ele é um Deus misericordioso. É um Deus que está cuidando de nós. É um Deus que quando nós olhamos o mundo está descontrolado, mas nós estamos edificando aqui. Nós estamos construindo. Porque nós sabemos que o nosso Deus há de responder com poder. Com poder, irmão, e não com força. Em nome de Jesus. Asa, quando mais a profecia vinha ao encontro dele, mais tribulado ele ficava. Ele perdeu a noção. A ponto dele jogar uma pessoa no cárcere, ainda oprimir as outras, que concordava que era certo. Muitas das vezes as pessoas têm perdido a noção, irmão, daquilo que é certo, aquilo que é errado, vai fazendo. Mas nós sabemos que o mundo espiritual, ele é real. E é por isso que em nome de Jesus, que nessa noite, eu e você, nós possamos fortalecer no Senhor. Que terminar a nossa jornada aqui na terra com bom êxito. Para que nossos filhos possam olhar e falar assim, olha, meu pai plantou isso, meu pai fez isso, meu pai era dessa forma. Nós temos uma geração para cuidar. Nós temos uma geração que depende de nós. Por isso que o desejo do meu coração, irmão, é que vocês fiquem ricos. Para que vocês paguem uma boa faculdade e daqui sai médico. Outro dia eu falei, Senhor, como é bom você cair na mão de um médico que é pastor. Pastor Cláudio, ele sai meia-noite para visitar uma paciente. Onde vocês veem isso, irmãos? Feliz é aquele que cai na mão de um médico pastor. Que ele está lá fazendo a cirurgia, mas está orando. E a oração do servo de Deus, irmãos, ela vem realmente de verdade. Eu quero que no nosso meio, ainda que eu não estiver aqui, irmãos, mas que saia do nosso meio prefeitos, senadores, presidente, médicos, enfermeiros, pastores, profetas, bombeiros, todas as profissões, para que haja, sabe, no nosso meio algo diferenciado, que haja no nosso meio um tempo de paz, de renovo. E em nome de Jesus, que nessa noite nós possamos ter um coração ensinável. Não sermos orgulhosos, não sermos arrogantes. Mas poder ouvir a profecia e analisar. Falar, Senhor, realmente isso é certo? Porque um homem como Asa, eu esperava que ele analisasse. E em nome de Jesus. E em quinto lugar, alguém tem horas, irmãos? Estou terminando. E em quinto lugar, busque ao Senhor em todo o tempo. Lá no capítulo 16, versículo 12 e 13. Doze e 13. No 30º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés
e a sua doença era extrema grave. Contudo, na sua enfermidade não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Eu quero deixar bem claro aqui, irmãos, que médico é uma bênção nas nossas vidas. E nós precisamos consultar. Nós temos médico que é uma bênção. Mas quando a palavra está falando aqui do rei Asa, que ele ficou doente com uma enfermidade muito grave. E essa enfermidade que aconteceu nos pés de Asa não era para a morte, irmãos. Mas era para que ele voltasse a se arrepender. Para que ele voltasse a buscar ao Senhor, assim como ele buscou no início. Essa enfermidade nos pés de Asa, ela não era curável pelo médico. Porque eu e você, nós precisamos ter a consciência que Jesus vai além da medicina. Ele é o médico dos médicos, irmãos. Ele é tudo. Mas Asa, vendo aquela enfermidade ali, e a Bíblia fala que era uma enfermidade grave, ele não buscou ao Senhor em momento nenhum. Eu quero dizer para você nessa noite, quantas das vezes nós confiamos a nossa vida no ser humano e não consultamos ao Senhor. Não voltamos o caminho do arrependimento. Não buscamos reconhecer que Deus é o Senhor das nossas vidas. E sem Ele nós não podemos fazer nada. Eu creio que Asa era para ele ter chegado diante do Senhor e falar: Senhor, olha, eu errei. Eu errei quando eu fiz aquela aliança com o Sírio. Eu estava cansado mesmo, Senhor, eu não estou aguentando mais essa batalha, até porque, irmão, que foi muitos anos e anos de reinado. Era para Asa chegar diante de Deus e falar: Senhor, sabe aquele seu profeta que eu joguei lá no caça? Porque eu não estava aguentando mais ouvir a voz daquele homem. Era para ter chegado diante do Senhor com o coração contrito e pedir por socorro para o Senhor. Mas a palavra de Deus fala que mesmo diante dessa enfermidade, ele não lembrou do Senhor. Nós não podemos, irmãos, esquecer do nosso Deus. Que seja na sua casa, que seja no teu trabalho, que seja nas festas solenes, que seja na igreja. Aonde nós for, o Senhor tem que estar nas nossas vidas. Ele precisa de ser os nossos médicos, os nossos, sabe, aquele que faz. E nós nos reconhecemos que nós somos pequenos. Mas o Senhor, Ele tem poder para mudar todas as histórias. O Senhor tem poder para curar. E a palavra de Deus fala que Asa faleceu com essa doença nos pés. E isso, irmão, é uma ministração triste, mas que nos traz de alerta. Para que quando eu e você olharmos para a palavra de Deus, falar assim: esse aqui funciona mesmo. E começar a orar a palavra: Senhor, me dá um coração ensinável. Me dá um coração de arrependimento. E em nome de Jesus, que eu sei que o Senhor vai te ouvir. Curva a cabeça. Eu quero convidar os louvores. E eu já estou concluindo. Eu quero que você reflita sobre a sua vida. Assim como eu tenho refletido, irmãos, essa palavra na minha vida. E eu quero deixar para você bem claro nessa noite. Que os nossos erros abram porta para os conflitos. Os nossos erros abrem porta para a opressão. Os nossos erros abrem porta para a destruição.
e por todo tipo de turbulência. Os nossos erros, porque a palavra pecado significa errar o alvo. E muitas das vezes nós erramos e não buscamos um caminho de arrependimento, mesmo sabendo que o Senhor tem esse caminho de arrependimento para as nossas vidas. Muitas das vezes nós erramos alvos e muitas das vezes nós não voltamos para o caminho do Senhor, mesmo sabendo que o Senhor, Ele nos aceita, mas nós não voltamos para os caminhos do Senhor. E eu quero dizer para você nessa noite, não importa aquilo que Satanás tem falado, o importa é que nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus de cura, um Deus de milagre. Que o nosso Deus é um Deus de eu sou. E se eu e você estiver disposto a andar com Ele, Ele está disposto a andar conosco. Porque a palavra do Senhor fala que o Senhor está com aqueles que o buscam. E Ele se deixa achar. Eu quero dizer para você nessa noite que em nome de Jesus, que toda a seta do inimigo caia por terra. Toda mentira vai cair por terra em nome de Jesus. Que o Senhor venha te dar paz, que o Senhor venha te dar tranquilidade, que o Senhor venha te dar descanso e repouso, para que você possa andar em direção à Nova Jerusalém, que você possa andar em direção ao altar do Senhor todos os dias da tua vida.